Irmão, vamos ler a palavra de Deus, depois nós oraremos, que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 12 a 16. Vamos ler. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Irmãos, eu resolvi ler esse versículo para que a gente entenda a palavra de Deus. Paulo diz que nós só podemos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Isso não há como criar alguma conotação as coisas de Deus com as coisas que perecem. Ele diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. E para que eu quero ler isso? Mas quando Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, aí eu quero levar para falar do relato que aconteceu comigo. Depois de ouvir algumas coisas, até um tanto aparentemente assustador, ameaçador ou ameaçadora, eu havia decidido comigo mesmo tomar uma decisão. Na verdade, eu tinha tomado aquela decisão essa semana. Mas a decisão que tomara foi eu. Mas a Bíblia diz que aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que tentam caminhar na direção de Cristo, Cristo fala. Se obedecermos ou não a voz de Cristo, é uma questão de obediência, mas ele fala. A Bíblia diz que Jesus não nos deixa enganado de hipótese nenhuma. E depois de aparentemente ter tomado aquela decisão, conversei com vários colegas, eles até brincaram comigo. A decisão estava tomada da minha parte. Mas quando eu for a dormir, Deus falou comigo profundamente. Naquela noite eu tive uma visão. Havia um grande monte. E algumas pessoas até subiam com facilidade, apesar dos perigos que elas corriam. Mas eu não queria correr tanto perigo subindo por ali. Outras pessoas passavam por mim embora. E eu procurava algum lugar menos arriscado para subir aquele monte. E de repente eu andando pelo lado direito, eu encontro daqueles córregos que desce das serras, cheio de pedras. E era realmente um lugar seguro para subir. Enquanto os outros não tinham que se agarrar, ali havia grandes rochas, pedras, onde as águas vão descobrindo tudo. E ali eu começava a subir naquele monte. Quando chegava a uma certa altura daquele monte, havia umas rochas, mas elas estavam muito bem feitas para ser apenas uma ação natural do tempo. Para ser um desgaste pelo vento. Eu estranhava a forma daquelas rochas, havia algumas tábuas de pedras, só que não eram tábuas pequenas, eram tábuas de 2, 3 metros, aquelas tábuas muito bem feitas de pedra. E eu ficava olhando para aquelas tábuas de pedra, e de repente,
mudava de figura, alguém falava comigo e eu entendia que era Deus. E de repente eu já não estava mais naquela serra, eu estava dentro de uma casa. E naquela casa eu estava diante de uma tábua de pedra daquela com uma parte bem mais alta no fundo. Uma parte estreita mais alta no fundo. Como essas coisas que você bota para segurar a Bíblia. E aquela voz dizia para mim: Juraci, olhe para aquela parte traseira que está naquela tábua. Quando você está olhando naquela parte traseira daquela tábua de pedra, ali é o sol. Aquela parte traseira da pedra, que está, quando você começar a olhar para aquela parte traseira, fixar naquela parte e não tirar os olhos de lá, a sua imagem será projetada nessa tábua de pedra, nessa rocha. Nessa rocha. E eu dizia, mas como pode isso acontecer se aquela tábua, se eu estou dentro de uma casa? Aí aquela pessoa ria e dizia assim: Juraci, isso não é problema fazer assim. Quando ele mexia com os dedos, eu já não estava mais dentro de uma casa, eu já estava ao ar livre, e frente a frente com aquela grande tábua de pedra, com aquela outra barreira na frente, barreira pequena, uns 30 centímetros. E ele falava para mim a seguinte frase: vai depender. A sua imagem será projetada nessa rocha. Mas a qualidade dessa imagem projetada nessa rocha vai depender da sua resistência. Você precisa olhar para o sol. Não tirar os seus olhos, fixar os seus olhos. Quanto mais tempo você for passando fixado naquela pedra, naquela segunda pedra que é o sol, ela vai refletir nessa segunda e vai projetando a sua imagem, melhorando a qualidade. Então a qualidade da imagem sua, que ficará registrado nessa rocha, depende de quanto tempo você resistir. E amanheceu o dia. E quando eu me acordei de noite com essa visão, eu já sabia o que Deus estava falando comigo. Que nem sempre as minhas decisões são as decisões de Cristo. Que aquela decisão que eu havia tomado não era uma decisão acertada. Deus não queria que eu tomasse aquela decisão. E portanto eu não tomei mais aquela decisão. Por que isso acontece? Porque Paulo diz que devemos comparar as coisas espirituais com as espirituais. E se Deus tem um projeto na minha vida e na tua vida, meu irmão, Ele vai falar comigo e vai falar com você. Ele falou comigo profundamente essa semana. E eu pude compreender que não adianta que o projeto dele é aquele, mesmo que não seja o meu. Mesmo que não seja da minha vontade, ali era a vontade de Deus. E eu preciso obedecer à vontade de Deus. Paulo diz, vamos reler o que é que Paulo diz, irmão. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 12, Paulo diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não por palavras de sabedoria humana, mas pelo Espírito Santo, mas pelo que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, meu irmão em Cristo Jesus, vamos compreender a voz do Senhor. Vamos dar ouvido à voz do Senhor. Quando Saul se precipita e oferece o holocausto, Samuel chega em seguida. E Saul tenta justificar suas ações desastrosas, assumindo a função que era do sacerdote e não do rei, dizendo os soldados se dispersavam e medo eu tinha de que ficasse só, por isso ofereceu os holocaustos.
o holocausto. E Samuel, indignado, vira para Saul e diz: Saul, porventura se agrada a Deus de holocausto? E Samuel diz para Saul: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, meu irmão, eu louvo a Deus, porque apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, apesar das minhas ignorâncias, das minhas truculências diante de Deus, apesar de tudo isso, mesmo assim Deus nos ama. Mesmo assim Deus nos adverte para que caminhemos. Então somente olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Então se Jesus fala contigo, obedeça. Eu obedeci, talvez nem cedo, talvez não era, ou na verdade é a minha vontade, mas eu obedeci, porque obedecer a Cristo é bem melhor. Amém.